Olá, meus queridos. Se eu contar essa história hoje, talvez vocês nunca mais me vejam da mesma forma. Talvez nem eu mesma me veja igual depois de compartilhar isso com vocês. Sabe aquela dor que é tão profunda que parece que rasgou sua alma ao meio? Que faz você questionar tudo em que acreditou, todas as pessoas em quem confiou, toda a base da sua vida? Foi exatamente isso que senti quando minha mãe, aos 77 anos, no leito de morte, me revelou um segredo que ela guardou por mais de 30 anos. Um segredo tão terrível, tão devastador, que destruiu não apenas minha fé, mas toda a estrutura da minha existência. Um segredo sobre um homem que eu respeitava como representante de Deus na Terra, mas que, na verdade, era um predador disfarçado de ancião. Olá, meus queridos. Me chamo Rosa, mas podem me chamar de Dona Rosa. Tenho 68 anos hoje. Nasci em Presidente Prudente, interior de São Paulo, em 1957. Fui criada como testemunha de Jeová desde pequena, assim como minha mãe, e durante 46 anos da minha vida, essa religião foi tudo para mim. Era minha identidade, minha família, minha esperança, meu futuro. Era o ar que eu respirava, a base de cada decisão que tomava, o filtro através do qual eu enxergava o mundo inteiro. Mas hoje quero compartilhar com vocês a história que mudou tudo isso. A história de como um segredo terrível que minha mãe carregou sozinha por 3 décadas destruiu minha fé e me fez descobrir que nem sempre as pessoas que dizem falar em nome de Deus são dignas dessa responsabilidade sagrada. A história de como descobri que alguns lobos se disfarçam tão bem de pastores que conseguem enganar rebanhos inteiros por décadas. Antes de começar, queria perguntar: onde vocês estão assistindo esse vídeo? Deixem nos comentários aí embaixo. Adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes do Brasil e até do mundo. Vocês não fazem ideia de como me emociono ao ler comentários do Acre, de Roraima, de Santa Catarina, até de Portugal e outros países. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito esta senhora aqui a continuar contando suas histórias. Hoje batemos 52 mil inscritos essa semana. Meus queridos, vocês são um presente de Deus na minha vida. Para agradecer a todos vocês, desse Brasil tão grande e desse mundo tão vasto, vamos sortear 500 rallies no final do mês. Para participar, é só estar inscrito no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo e comentar de onde você está assistindo. Quero ver comentários de todos os estados brasileiros e de todos os países onde tem brasileiros espalhados. Era 2003, meus queridos. Uma época que parece tão distante agora, mas que ainda vive tão viva na minha memória como se fosse ontem. Eu tinha 46 anos, estava no auge da minha vida adulta. Era casada há 22 anos com meu João. E era mãe de 2 filhos já adolescentes, que eram o orgulho da minha vida. O Gabriel, de 18 anos, e a Sofia, de 15 anos. Minha vida toda, absolutamente toda, girava em torno do Salão do Reino, como um planeta girando em torno do Sol. Eu era uma publicadora regular exemplar, participava religiosamente de todas as reuniões, sem faltar uma sequer. Ia ao serviço de campo 2 vezes por semana como um relógio suíço. Minha agenda semanal era planejada milimetricamente em função das atividades da congregação. Minha mãe, Dona Conceição, tinha 77 anos e era uma figura lendária na nossa congregação. Ela era uma pioneira exemplar há mais de 30 anos. Isso significa, para quem não conhece a Organização das Testemunhas de Jeová, que ela dedicava mais de 90 horas por mês, pregando de porta em porta, estudando a Bíblia com interessados, fazendo revisitas, organizando atividades espirituais. Era praticamente um trabalho em tempo integral, só que voluntário e não remunerado. Para vocês que não conhecem a estrutura organizacional das Testemunhas de Jeová, é fundamental entender que os anciãos são como os líderes espirituais máximos da congregação local. Eles são respeitados de forma quase religiosa, obedecidos sem questionamentos, considerados representantes diretos de Jeová na terra. Quando um ancião fala, especialmente o ancião presidente,
É como se Deus mesmo estivesse falando através dele. Questionar um ancião é considerado questionar o próprio Jeová. Eles tomam todas as decisões importantes. Quem pode se casar com quem? Quem pode ser batizado? Quem deve ser repreendido? Quem deve ser desassociado? Como as famílias devem resolver seus problemas? Como as crianças devem ser educadas? Sua palavra é lei absoluta, inquestionável, final. Nosso salão do reino ficava na Rua das Palmeiras, bem no centro de Presidente Prudente, numa região que eu conhecia como a palma da minha mão. Era um prédio simples de tijolo aparente, pintado de bege claro, mas que para nós era o lugar mais sagrado da terra. Cheiro de cera no piso sempre impecável que brilhava como espelho, bancos de madeira envernizada onde eu me sentava desde criança, aquela mesa solene do palco, onde os anciãos davam os discursos com suas bíblias sempre abertas, marcadas com post-its coloridos. Cada detalhe daquele lugar estava gravado na minha alma. O som do ventilador de teto que girava devagar nos dias quentes. A cor amarelo claro das paredes que eu sempre gostei. O quadro com versículos bíblicos pintados à mão. A plataforma onde ficavam os microfones, as cadeiras estofadas onde sentavam os anciãos durante as reuniões. Era mais que um lugar de culto para mim. Era minha segunda casa, meu refúgio, meu porto seguro. Ali eu me sentia protegida, amada, parte de algo maior que eu mesma. Ali eu acreditava estar mais perto de Deus do que em qualquer outro lugar do universo. Minha mãe, Dona Conceição, era uma figura conhecida e respeitada em toda a cidade, não só na congregação. Baixinha, não passava de 1,50 m, sempre impecavelmente vestida com vestidos até o joelho, seguindo rigorosamente os padrões de modéstia cristã, cabelos grisalhos presos em um coque perfeito que nunca tinha um fio fora do lugar, bolsa de couro marrom que ela carregava há mais de 10 anos e que continha tudo. Bíblia, revistas, caderninho de anotações, canetas, balas para oferecer às crianças. Ela conhecia cada rua de Presidente Prudente como um carteiro experiente, cada casa onde já havia pregado, cada pessoa que já havia recebido nossa mensagem ao longo de 3 décadas. Tinha uma memória fotográfica impressionante para nomes, rostos, histórias pessoais. Ah, a Dona Maria da Rua Tal que perdeu o marido ano passado, ela dizia. Preciso passar lá para levar uma sentinela sobre ressurreição. Ela tinha uma voz doce, mas firme, que inspirava confiança imediata. Quando ela falava sobre a Bíblia, sobre Jeová, sobre o paraíso terrestre prometido, os olhos dela brilhavam com uma fé que parecia completamente inabalável. Era impossível não acreditar quando ela explicava as profecias bíblicas, quando ela descrevia como seria a vida eterna na terra transformada em paraíso. Minha filha, ela costumava me dizer, Jeová não faz promessas vazias. Tudo o que está escrito na Bíblia vai se cumprir ao pé da letra. Nós vamos ver os mortos ressuscitarem. Vamos abraçar de novo quem perdemos. Vamos viver para sempre numa terra perfeita, sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas. Nosso ancião presidente era o irmão Joaquim Silva, um homem que dominava nossa congregação como um patriarca bíblico. Alto, devia ter uns 1,80 m, sempre impecavelmente vestido com ternos escuros bem passados, gravatas sóbrias, sapatos sociais sempre engraxados. Ele tinha uns 55 anos na época, cabelos grisalhos penteados para trás com gel, barba bem aparada e, principalmente, aquela voz grave e imponente que ecoava pelo salão durante os discursos como a voz de um profeta do Antigo Testamento. Ele era casado com a irmã Marta, uma mulher pequena, magra, sempre silenciosa, que vivia literalmente na sombra dele. Ela nunca falava nas reuniões, nunca dava opiniões, nunca questionava nada que ele dizia. Era o modelo perfeito de esposa cristã submissa. Eles tinham 3 filhos adolescentes na época. O Jonas, de 17 anos, a Raquel, de 15 e o Samuel, de 13. O irmão Joaquim não era respeitado apenas na nossa congregação. Ele era uma figura importante em toda a região de Presidente Prudente.
Ele dava discursos em assembleias de circuito e distrito, era convidado para inaugurações de novos salões do reino, participava de comissões judiciárias para casos disciplinares complicados, era considerado um exemplo luminoso de servo de Jeová em toda a região oeste de São Paulo. Quando ele subia na plataforma para dar um discurso, o silêncio era total. Até as crianças pequenas paravam de chorar. Ele tinha uma presença magnética, uma autoridade natural que fazia todos se curvarem automaticamente diante dele. Suas explicações bíblicas eram profundas, seus conselhos eram considerados pérolas de sabedoria, suas orientações eram seguidas como mandamentos divinos. Minha mãe sempre falava dele com aquela admiração reverencial que reservamos para pessoas que consideramos especiais, escolhidas por Deus, representantes diretos da vontade divina na terra. O irmão Joaquim é realmente um ungido de Jeová, ela costumava dizer. Quando ele fala, é como se Jeová mesmo estivesse falando através dele. Que privilégio nós temos de ser pastoreadas por um servo tão dedicado. Nossas semanas seguiam um ritual sagrado que nunca mudava, uma rotina religiosa tão rígida quanto os horários de um mosteiro medieval. Terças e quintas-feiras, reunião no salão às 19h30 em ponto. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Domingos, reunião de manhã às 9h e serviço de campo à tarde às 14h. Sábados de manhã, sempre pregação casa por casa nas ruas da cidade. Minha mãe acordava religiosamente às 5h30 todos os dias, sem precisar de despertador. Primeira coisa que fazia era se ajoelhar ao lado da cama para uma oração particular, agradecendo a Jeová por mais um dia de vida e pedindo orientação para as atividades espirituais. Depois fazia sua leitura bíblica diária na mesinha da cozinha, sempre com uma xícara de café fumegante ao lado, planejando mentalmente quais casas visitaria naquele dia, quais revisitas precisava fazer, quais estudos bíblicos tinha marcados. O café da manhã era sempre o mesmo: pão francês com margarina, café preto, às vezes uma banana. Simples, funcional, rápido. Ela não tinha tempo para luxos culinários, tinha trabalho espiritual para fazer. Depois organizava sua pasta de serviço de campo, Bíblia marcada com post-its, revistas A Sentinela e Despertai, organizadas por data de publicação, caderninho com anotações sobre cada casa do território, canetas, balas para oferecer às crianças, lenços de papel. Às 8h já estava de banho tomado, vestida adequadamente para o serviço. Sempre vestido discreto até o joelho, sapatos baixos confortáveis para caminhar, bolsa organizada, cabelo penteado impecavelmente. Era uma máquina de eficiência espiritual. Eu seguia exatamente o mesmo padrão religioso com a disciplina militar de quem foi educada para isso desde o berço. Acordava às 6h para preparar o café da família, acordar as crianças, organizar os uniformes escolares, fazer o almoço que ficaria pronto quando voltássemos do serviço de campo. Toda a minha rotina doméstica girava em torno das atividades espirituais. Às 14h estava sempre pronta para sair em serviço de campo com minha mãe. Usávamos sempre vestidos discretos, mas bem passados, sapatos baixos e confortáveis para andar quilômetros pelas ruas, uma pasta de couro organizada com revistas, tratados, livros, formulários de revisita. Tínhamos até um uniformezinho informal, vestidos de cores sóbrias, nunca muito justos nem muito decotados, sempre com manga pelo menos até o cotovelo. Era um tempo mais simples e controlado, meus queridos. Não existia celular para nos distrair. Internet era coisa de filme americano que a gente nem sonhava em ter em casa. As informações chegavam até nós através de canais oficiais da organização. As revistas quinzenais A Sentinela e Despertai, os livros editados pelo corpo governante, as cartas lidas pelos anciãos durante as reuniões. Não questionávamos nada do que recebíamos através desses canais oficiais. Não pesquisávamos por conta própria. Não consultávamos fontes externas. Se o ancião lia uma carta do corpo governante dizendo que algo era verdade absoluta e inquestionável.
Se a organização publicava uma orientação doutrinária numa revista, seguíamos sem hesitar, como soldados obedientes numa guerra espiritual cósmica entre Jeová e Satanás. Nossa vida intelectual era completamente controlada pela organização. Não podíamos ler livros que não fossem aprovados, não podíamos assistir filmes ou programas de TV que fossem considerados impróprios, não podíamos ouvir músicas que tivessem letras consideradas inadequadas. Até nossas amizades eram rigidamente controladas. Só podíamos ter amigos dentro da congregação. Minha família era de classe média baixa, típica do interior paulista. Meu marido João trabalhava como mecânico na oficina do cunhado, ganhava razoavelmente bem para os padrões da época. Eu era do lar como toda testemunha de Jeová, exemplar deveria ser. Mulher virtuosa, não trabalha fora, cuida da casa e dos filhos. Nossa vida financeira era justa, mas organizada, e sempre priorizávamos as contribuições para a Organização Mundial. Todo mês, religiosamente, separávamos pelo menos 10% da renda familiar para as contribuições. Dinheiro para a obra mundial, para a manutenção do salão local, para ajudar pioneiros necessitados, para as assembleias de circuito e distrito. Nunca faltava dinheiro para a gasolina das viagens às assembleias que aconteciam 3 vezes por ano em outras cidades, para comprar os livros e revistas mais recentes, para ajudar irmãos em dificuldades financeiras. Minha mãe, viúva desde os 47 anos, quando meu pai morreu de infarto fulminante no trabalho, vivia com uma pequena pensão do INSS e o dinheiro que ganhava fazendo costuras em casa para as vizinhas da rua. Era pouco. Muito pouco, mas ela administrava cada centavo com sabedoria bíblica. Nunca reclamava, nunca se queixava, sempre dizia que Jeová provê para quem confia nele. Mas mesmo com tão pouco, nunca faltava dinheiro para as contribuições mensais, para a gasolina das viagens espirituais, para comprar roupas adequadas para as reuniões. Ela cortava todos os gastos supérfluos, vivia de forma espartana, mas nunca economizava no que considerava investimento espiritual. Dinheiro é só papel, minha filha, ela costumava dizer. O que vale é investir no reino de Jeová. Tesouros na terra enferrujam, mas tesouros no céu são eternos. Nossa família era unida pela religião como uma cola espiritual indissolúvel. Não tínhamos conflitos doutrinários, não tínhamos dúvidas sobre os ensinamentos, não questionávamos as orientações dos anciãos. Éramos a família modelo da congregação, unidos, obedientes, exemplares em tudo. Minha mãe era o pilar central dessa estrutura familiar religiosa. Uma mulher de ferro disfarçada de veludo que educou 5 filhos sozinha após a morte do meu pai, sem nunca vacilar na fé. Ela nos ensinou desde pequeninhos que ser testemunha de Jeová não era apenas uma religião que praticávamos, mas uma identidade que definia não apenas o que fazíamos, mas fundamentalmente quem éramos no universo criado por Deus. Vocês não são pessoas comuns, ela nos repetia constantemente. Vocês são testemunhas de Jeová, o povo escolhido por Deus nestes últimos dias. Isso é um privilégio que traz responsabilidades enormes. Vocês representam o nome de Jeová onde quer que vão. Eu era a filha que mais seguiu fielmente seus passos religiosos, sem nunca questionar nada. Meus 4 irmãos se afastaram gradualmente da religião depois de adultos. Uns casaram com pessoas do mundo, outros simplesmente pararam de frequentar as reuniões, mudaram para outras cidades e sumiram da vida congregacional. Mas eu não. Eu nunca vacilei, nunca duvidei, nunca questionei. Eu via no exemplo da minha mãe a personificação perfeita da fé verdadeira. Ela conhecia a Bíblia de cor e salteado, sabia citar versículos de cabeça para qualquer situação da vida, sabia responder qualquer pergunta doutrinária complexa. Tinha sempre uma palavra de conforto baseada nas Escrituras Sagradas para qualquer problema ou dificuldade que surgisse. Quando alguém da congregação estava passando por dificuldades, doença, desemprego, problemas conjugais, filhos rebeldes, sempre procuravam minha mãe para conselhos.
Ela tinha uma sabedoria bíblica prática que ajudava as pessoas a encontrarem soluções baseadas nos princípios das Escrituras. A Bíblia tem resposta para tudo. Ela sempre dizia: Jeová não nos deixou órfãos neste mundo. Ele nos deu um manual completo para viver. É só saber procurar no lugar certo. As reuniões no Salão do Reino tinham sempre a mesma atmosfera reconfortante e familiar. Um cheiro característico que eu reconheceria em qualquer lugar do mundo. Mistura de cera no piso encerado 2 vezes por semana. Perfume discreto das irmãs que seguiam rigorosamente os padrões de modéstia cristã. Aquele cheiro específico de livros e revistas novos recém-chegados de Brooklyn. O som das páginas sendo viradas simultaneamente quando o ancião dizia: Vamos ler juntos o versículo tal do capítulo tal, como uma orquestra de papel. O murmúrio coletivo e respeitoso das orações, quando 120 pessoas sussurravam ao mesmo tempo suas petições particulares a Jeová. O barulho ritmado e educado dos saltos baixos no piso durante os intervalos de 15 minutos, quando todos se levantavam para cumprimentos fraternais e conversas espirituais. Tinha também os sons menores, mas igualmente familiares. O barulho das bolsas sendo abertas para pegar balas ou lenços. O sussurro das mães tentando acalmar bebês chorões. O rangido discreto dos bancos de madeira quando alguém se mexia. O som do microfone sendo ligado e desligado entre as partes do programa. Minha mãe sempre se sentava religiosamente no mesmo lugar, 3ª fileira do lado esquerdo, 2º banco contando da frente. Era seu lugar sagrado, sua zona de conforto espiritual. Eu me sentava automaticamente ao lado dela com meus filhos. O Gabriel sempre comportado com seu terno de jovem exemplar, gravata bem feita, cabelo penteado com gel. A Sofia com seus vestidos de moça cristã, sempre coloridos, mas discretos, sapatos baixos, cabelos presos ou soltos, mas sempre bem penteados. Esse arranjo familiar nunca mudava. Era nossa zona de conforto coletiva, nosso cantinho sagrado da família dentro do lugar sagrado, nosso pequeno território no templo de Jeová. Quando chegávamos e víamos nosso banco vazio nos esperando, era como chegar em casa depois de uma viagem longa. Meus filhos estavam crescendo dentro da organização exatamente como eu cresci, seguindo o mesmo caminho espiritual rigoroso que minha mãe traçou para nossa família 3 gerações antes. Era uma tradição religiosa que passava de mãe para filha como uma herança sagrada. O Gabriel, aos 18 anos, já era um jovem publicador absolutamente exemplar. Ele dava apresentações maduras e bem fundamentadas biblicamente na escola do Ministério Teocrático, conduzia estudos bíblicos com interessados, participava ativamente do serviço de campo e eu me enchia de orgulho maternal vendo aquele rapaz alto e magro explicar passagens bíblicas complexas com desenvoltura de quem nasceu para isso. Ele tinha planos espirituais ambiciosos. Queria ser pioneiro regular depois que terminasse o ensino médio. Queria servir em Betel, o quartel-general mundial das Testemunhas de Jeová. Sonhava em ser nomeado servo ministerial e, eventualmente, ancião. Mãe, ele me dizia, quero dedicar minha vida inteira ao serviço de Jeová. Não quero desperdiçar tempo com faculdade ou carreira worldly. O fim está próximo demais para isso. A Sofia, aos 15 anos, era uma jovem pioneira, auxiliar dedicada e estudiosa. Ela acompanhava a gente no serviço de campo, carregando sua própria pasta organizada com revistas e tratados. Já sabia conduzir estudos bíblicos básicos com outras adolescentes, participava das apresentações femininas na escola teocrática. Era uma menina doce, obediente, que nunca deu trabalho nem passou por fases rebeldes típicas da adolescência. Ela sonhava em se casar com um jovem exemplar da organização, ter filhos que crescessem servindo Jeová, talvez ser pioneira regular como a avó. Quero ser como a vovó quando crescer, ela sempre dizia. Quero dedicar minha vida inteira pregando a verdade para as pessoas. Meu sonho maternal mais profundo era vê-los se tornando servos exemplares de Jeová para o resto da vida.
Talvez um dia o Gabriel se tornasse um ancião respeitado como o irmão Joaquim, liderando congregações, dando discursos em assembleias, sendo usado por Jeová para pastorear o rebanho. Talvez a Sofia se tornasse uma pioneira lendária como a avó, dedicando décadas da vida à pregação de casa em casa. Eu sonhava acordada com o paraíso terrestre prometido nas Escrituras, com a vida eterna numa terra transformada, com a ressurreição dos mortos justos. Esses não eram apenas conceitos religiosos abstratos para mim. Eram realidades futuras concretas e tangíveis pelas quais eu organizava meticulosamente minha vida presente. Cada decisão importante, cada escolha difícil, cada sacrifício doloroso era feito pensando exclusivamente nessa recompensa eterna que nos aguardava. Só mais um pouquinho. Eu costumava pensar nos momentos difíceis. O Armagedon está chegando. O paraíso está próximo. Vale a pena qualquer sacrifício agora para viver para sempre depois. A congregação era nossa família estendida completa, nossa comunidade social total. Conhecíamos intimamente a vida de todos os 120 publicadores ativos. Quem estava passando por dificuldades financeiras, quem tinha problemas de saúde, quem estava enfrentando crises conjugais, quem tinha filhos problemáticos, quem estava desempregado, quem tinha parentes doentes. Participávamos genuinamente dos momentos importantes uns dos outros com interesse fraternal verdadeiro. Nascimentos eram celebrados com presentes e visitas. Casamentos eram eventos que envolviam toda a congregação na preparação e execução. Formaturas eram motivo de orgulho coletivo. Doenças graves mobilizavam correntes de oração e ajuda prática. Mortes eram lamentadas como perdas familiares. Tudo era celebrado e vivido de acordo com os princípios rígidos da organização. Não tínhamos amigos no mundo, como chamávamos as pessoas que não eram testemunhas de Jeová. Nossa vida social girava inteira e exclusivamente em torno da congregação local e das atividades espirituais aprovadas. Era uma vida fechada, mas calorosa, restrita, mas segura, controlada, mas cheia de propósito e significado. Sabíamos exatamente quem éramos, o que acreditávamos, aonde íamos depois da morte, qual era nosso papel no universo criado por Deus. Não havia dúvidas existenciais, crises de fé, questionamentos filosóficos. Tudo estava definido, explicado, organizado pela organização teocrática. O irmão Joaquim estava sempre presente em todos esses momentos importantes da vida congregacional, como um patriarca benevolente. Ele orientava paternalmente os jovens que estavam começando a namorar, aconselhava com sabedoria bíblica os casais que estavam enfrentando problemas matrimoniais, tomava pessoalmente todas as decisões importantes sobre a direção espiritual da congregação. Sua palavra era lei inquestionável. Sua aprovação era o que todos buscávamos ansiosamente como filhos buscando a aprovação paterna. Seu reconhecimento público era nossa maior recompensa terrena possível. Quando ele elogiava alguém durante uma reunião, essa pessoa ficava radiante de felicidade por semanas. Ele tinha um jeito paternal de lidar com os problemas da congregação. Quando alguém cometia algum erro doutrinário ou moral, ele aplicava a disciplina necessária, mas sempre em espírito de brandura, como mandavam as Escrituras. Quando alguém estava passando por dificuldades espirituais, ele dedicava horas do tempo pessoal para aconselhar e orientar. O irmão Joaquim realmente tem coração de pastor, as irmãs comentavam frequentemente. Ele se preocupa genuinamente com cada ovelha do rebanho. Que bênção termos um ancião tão dedicado! Mas se eu olhar hoje para trás, com os olhos maduros de quem conhece o final trágico e devastador dessa história toda, havia sinais sutis que eu não conseguia enxergar na época. Sinais tão pequenos, tão discretos, que só uma filha muito atenta poderia perceber. Minha mãe, sempre tão falante e entusiasmada sobre absolutamente tudo relacionado à religião, tão animada para compartilhar experiências espirituais edificantes, ficava estranhamente quieta e constrangida quando o assunto específico era o irmão Joaquim pessoalmente. Não que ela jamais falasse mal dele. Isso seria impensável, seria quase blasfêmia.
Mas havia uma tensão quase imperceptível, uma mudança sutil no tom de voz, um desconforto que eu não conseguia identificar. Sempre que ele se aproximava para cumprimentá-la calorosamente depois das reuniões, como fazia com todas as irmãs idosas da congregação, eu percebia que ela ficava ligeiramente mais rígida, o sorriso um pouco mais forçado, o cumprimento um pouco mais formal e distante. Mas eu atribuía isso naturalmente ao respeito reverencial que devemos ter pelos anciãos, à seriedade da responsabilidade espiritual que eles carregam como representantes de Jeová. É normal ficar um pouco nervosa perto dos anciãos, eu pensava. Eles são homens ungidos por Jeová, escolhidos para pastorear o rebanho. É natural sentir um pouco de reverência em presença deles. Foi por volta de 2001, 2 anos antes do momento crucial dessa história, que comecei a perceber algumas mudanças muito sutis, mas progressivas no comportamento da minha mãe. Nada dramático ou alarmante, nada que uma filha menos atenta conseguiria notar facilmente. Mas eu conhecia cada gesto, cada expressão facial, cada nuance da voz dela como uma partitura musical decorada de cor depois de décadas de convivência. Ela começou a ficar progressivamente mais quieta e retraída durante as reuniões. Minha mãe sempre foi extremamente participativa em todas as atividades congregacionais. Sempre levantava a mão prontamente para comentar nos estudos da Sentinela, sempre tinha uma experiência pessoal edificante para compartilhar quando os anciãos pediam participação da assistência, sempre fazia perguntas inteligentes durante os discursos bíblicos. Mas aos poucos, quase imperceptivelmente, ela foi se retraindo como uma flor que murcha lentamente. Ainda ia religiosamente a todas as reuniões obrigatórias sem faltar uma sequer. Ainda participava pontualmente do serviço de campo com suas 90 horas mensais, mas havia uma sombra nova no olhar que definitivamente não estava lá antes. Era como se uma luz interior tivesse começado a se apagar gradualmente, como se algo estivesse corroendo lentamente sua alegria espiritual de dentro para fora. Lembro perfeitamente de uma quinta-feira específica de março de 2001 que marcou o início real da minha preocupação consciente. Estávamos estudando um artigo da Sentinela sobre obediência incondicional às autoridades teocráticas. O irmão Joaquim estava conduzindo a reunião com sua autoridade habitual e imponente, explicando com voz solene e autoritária como devemos confiar plenamente e sem reservas nos anciãos, porque eles são representantes diretos de Jeová na terra, escolhidos pessoalmente pelo Espírito Santo. Irmãos e irmãs, ele dizia com aquela voz grave que ecoava pelo salão, nunca devemos esquecer que questionar os anciãos é questionar o próprio Jeová. Quando um ancião nos dá uma orientação, não importa se entendemos completamente ou não, devemos obedecer com alegria e gratidão, sabendo que Jeová está nos guiando através de seus representantes ungidos. Minha mãe estava sentada ao meu lado, no banco de sempre, e durante todo esse discurso de quase meia hora, eu sentia uma tensão crescente emanando dela como o calor de uma febre. Quando ele disse enfaticamente: jamais devemos questionar as orientações dos anciãos, pois questionar eles é questionar o próprio Jeová, e sabemos que Jeová nunca erra. Eu senti ela se mexer desconfortavelmente no banco, quase se contorcendo. Olhei disfarçadamente para ela, fingindo procurar algo na minha bolsa, e vi que suas mãos estavam tremendo ligeiramente enquanto segurava a revista. Não era um tremor de idade. Ela estava com apenas 69 anos na época e tinha mãos firmes. Era um tremor nervoso, de ansiedade, de algum tipo de estresse interno que eu não conseguia compreender. Mãe, a senhora está bem? Perguntei baixinho, inclinando-me em direção a ela. Ela apenas assentiu rapidamente com a cabeça, mas evitou completamente meu olhar, mantendo os olhos fixos na revista como se estivesse lendo as palavras mais fascinantes do mundo. Mas eu sabia que ela não estava lendo nada. Estava apenas tentando escapar da minha atenção. Quando chegamos em casa naquela noite, depois de uma caminhada silenciosa de 2 quadras, tentei conversar delicadamente com ela sobre o que havia acontecido. Fiz um café,
Sentamos na mesinha da cozinha onde ela sempre fazia suas leituras bíblicas matinais e tentei abordar o assunto com todo cuidado. Mãe, a senhora pareceu meio incomodada durante a reunião hoje. Aconteceu alguma coisa? Está se sentindo mal? Ela me olhou com aqueles olhos castanhos que conhecia desde que nasci. Olhos que sempre foram completamente transparentes comigo, que nunca me esconderam nada durante toda a minha infância e juventude. Mas desta vez havia algo diferente, uma opacidade nova, como se ela tivesse erguido uma parede invisível entre nós. Não foi nada, minha filha querida, ela disse com uma voz ligeiramente trêmula que tentava soar normal. Apenas um pouco de cansaço da idade. Às vezes a gente se emociona demais com a palavra de Jeová e fica meio sensível, né? É que o irmão Joaquim fala com tanta convicção que às vezes mexe com a gente. Aceitei a explicação porque queria desesperadamente acreditar, porque precisava que fosse verdade. Questionar o estado emocional da minha mãe seria como questionar a estabilidade do meu próprio universo religioso. Se ela, o meu exemplo máximo de fé inabalável, estava sendo abalada por algum motivo misterioso, o que isso significaria para minha própria segurança espiritual? Minha mãe sempre foi uma pessoa naturalmente sociável e calorosa dentro da congregação. Ela cumprimentava todos com sincero carinho, conversava longamente com as irmãs mais novas, oferecendo orientação maternal, recebia as recém-chegadas com hospitalidade cristã genuína, sempre tinha tempo para ouvir os problemas de todo mundo e oferecer conselhos baseados na Bíblia. Mas ao longo dos meses seguintes, comecei a notar que ela estava evitando certas situações sociais de forma cada vez mais sistemática e calculada. Quando havia reuniões administrativas especiais com os anciãos, reuniões que ela sempre havia considerado privilégios espirituais especiais, oportunidades raras de receber orientação direta dos pastores ungidos, ela começou a inventar desculpas médicas elaboradas para não participar. Ai, minha filha, estou com uma dor de cabeça terrível hoje, ela dizia. Acho melhor ficar em casa descansando. Você pode me contar depois o que o irmão Joaquim falou na reunião. Ou então, preciso ficar com a Dona Maria da esquina, que está com problema no coração. Ela pediu para eu fazer companhia hoje à tarde. Quando o irmão Joaquim organizava atividades especiais para os pioneiros, como reuniões de incentivo espiritual, confraternizações para troca de experiências de campo ou estudos bíblicos aprofundados, ela subitamente tinha compromissos inadiáveis que surgiam do nada. Surgiu uma encomenda urgente de costura, ela explicava. A Dona Conceição precisa do vestido pronto para o casamento do filho dela amanhã. Não posso deixar a mulher na mão. Quando ele se aproximava para conversar com ela depois das reuniões dominicais, como fazia habitualmente com todos os publicadores, mas especialmente com as irmãs idosas da congregação, ela arrumava uma forma inteligente de se afastar rapidamente, fingindo pressa para chegar em casa ou lembrando de compromissos súbitos. Ai, irmão Joaquim, desculpe, mas preciso correr para casa porque deixei o ferro ligado, ela dizia, já caminhando em direção à saída. Ou, preciso passar no mercado antes que feche, senão não tenho o que fazer para o almoço amanhã. Eram sempre desculpas plausíveis, educadas, que não levantavam suspeitas em outras pessoas. Mas eu conhecia minha mãe bem demais para não perceber o padrão deliberado. A mudança física dela também começou a ficar preocupante. Minha mãe começou a emagrecer de forma visível e progressiva. Não drasticamente como numa doença grave, mas o suficiente para eu notar que os vestidos que ela usava há anos estavam ficando visivelmente folgados, que o rosto estava mais fino e anguloso, que os braços pareciam menores e mais frágeis quando ela me abraçava. Mãe, a senhora está emagrecendo. Está comendo direito? Eu perguntava. Estou comendo normal, minha filha. É que estou caminhando muito mais durante o serviço de campo, aumentando o ritmo das visitas. Jeová está me dando mais disposição para a pregação, ela respondia. Mas eu sabia que não era só isso. Eu conhecia aquele corpo que me gerou e me criou, que me carregou no colo milhares de vezes durante toda a minha infância. Conhecia cada maneirismo, cada gesto, cada expressão. E sabia que alguma coisa estava literalmente consumindo ela por dentro.
Ela também começou a ter sérias dificuldades para dormir. Eu morava a apenas 2 quadras da casa dela, numa pequena casa que meu marido João havia conseguido comprar com muito esforço e sacrifício, e às vezes passava lá de madrugada quando o Gabriel tinha febre ou quando a Sofia acordava com pesadelos. Várias vezes encontrei a luz amarela da cozinha acesa às 2h03 da manhã. Ela estava sempre sentada à mesinha de fórmica desgastada, ainda vestindo a camisola de algodão, com a Bíblia aberta na frente dela. Mas quando eu chegava e observava melhor, percebia que ela não estava realmente lendo, apenas olhando para o vazio com uma expressão de profunda tristeza, como se estivesse tentando resolver algum problema insolúvel. Mãe, por que não está dormindo? São 3 horas da manhã. Não consegui pegar no sono, minha filha. Às vezes, Jeová nos desperta para meditar na palavra dele. Estava aqui lembrando de algumas passagens bíblicas sobre paciência e perseverança. Mas eu sabia que não era meditação espiritual o que a mantinha acordada. Era alguma coisa que estava roendo ela por dentro, algum peso que ela estava carregando sozinha. O comportamento dela em relação a qualquer conversa sobre o irmão Joaquim se tornou cada vez mais estranho e evasivo. Sempre que eu tentava falar sobre qualquer coisa relacionada a ele, mesmo comentários inocentes sobre discursos ou orientações, ela mudava de assunto com uma agilidade suspeita. Se eu comentava: "Que discurso bonito o irmão Joaquim deu domingo sobre família cristã, não achou, mãe?" Ela apenas dizia rapidamente: "Muito bom, muito edificante, muito instrutivo." E imediatamente emendava: "Você viu que a irmã Conceição está grávida de novo? Que bênção, né?" Se eu mencionava alguma orientação específica que ele havia dado para a congregação, sobre horários de serviço de campo, sobre preparação para assembleias, sobre qualquer assunto administrativo, ela ficava visivelmente desconfortável, mexendo nervosamente as mãos, evitando contato visual. Uma vez eu fiz um comentário completamente inocente. "Mãe, a senhora não acha que o irmão Joaquim está parecendo meio cansado ultimamente? Talvez seja o peso da responsabilidade espiritual que ele carrega. Deve ser difícil pastorear 120 pessoas." Ela parou o que estava fazendo. Acho que estava descascando batatas para o almoço. E me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Era uma mistura de surpresa, medo e algo que eu só conseguiria identificar anos depois. Era terror. "Às vezes, as pessoas carregam fardos que ninguém imagina, minha filha." Ela respondeu com um tom de voz que nunca havia escutado antes, mais grave, mais pesado. "Às vezes a aparência engana muito mais do que a gente pode imaginar. Às vezes quem parece mais santo por fora é quem tem os piores demônios por dentro." Na época, achei que ela estava falando de forma geral, filosófica, sobre a natureza humana. Hoje eu sei que ela estava tentando me dar uma pista, tentando me preparar para uma verdade que não conseguia dizer diretamente. Minha mãe começou a se afastar gradualmente de atividades que sempre foram absolutamente centrais na vida dela. Ela sempre foi uma das primeiras a chegar ao salão para as reuniões e uma das últimas a sair, conversando animadamente com todos, oferecendo ajuda para organizar cadeiras, participando das pequenas tarefas administrativas voluntárias. Mas passou a chegar exatamente no horário marcado, nem 5 minutos antes, e sair imediatamente após o Amém, final da oração de encerramento, sem parar para conversar com ninguém, sem participar dos cumprimentos fraternais habituais. "Por que a pressa, mãe? Antes a senhora sempre ficava conversando com todo mundo depois das reuniões." "Estou com muito sono, minha filha. A idade vai chegando e a gente fica mais cansada. Prefiro chegar em casa e descansar." Ela também começou a evitar sistematicamente o serviço de campo em grupo. Durante décadas, ela havia adorado sair para pregar acompanhada de outras irmãs. Era uma oportunidade de confraternização, de troca de experiências, de encorajamento mútuo. Mas começou a preferir sair completamente sozinha para fazer suas visitas. "Quero acompanhar a senhora hoje, mãe. Faz tempo que não saímos juntas para pregar." "Não precisa, minha filha. Hoje quero meditar em silêncio enquanto caminho pelas ruas. Preciso de um tempo de reflexão pessoal com Jeová, sabe?
Às vezes, a gente precisa estar sozinha com Deus para processar as bênçãos que Ele nos dá. Mas eu sabia no fundo do coração que não era necessidade de meditação espiritual. Era alguma coisa mais profunda, mais perturbadora. Outras pessoas da congregação começaram a notar também as mudanças sutis no comportamento dela. A irmã Conceição Silva, que era muito próxima da minha mãe há mais de 15 anos e que a considerava como uma irmã mais velha, comentou comigo depois de uma reunião de quinta-feira. Rosa, sua mãe está bem? Ela parece meio distante ultimamente, não é mesmo? Não sei explicar direito, mas parece que ela está carregando algum peso. Tento conversar com ela, mas ela sempre muda de assunto ou arruma uma desculpa para ir embora. Eu respondi automaticamente que ela estava apenas um pouco cansada com a idade avançada, que talvez fosse só uma fase difícil, mas por dentro estava cada vez mais preocupada e confusa. A irmã Marta, esposa do irmão Joaquim, também fez alguns comentários aparentemente inocentes, que hoje eu interpreto de forma completamente diferente. Sua mãe sempre foi tão participativa nas atividades da congregação, ela disse uma vez. Ultimamente ela parece meio... não sei, mais reservada? Mais fechada? Talvez seja bom você conversar com ela, ver se ela precisa de alguma orientação espiritual especial. Até o próprio irmão Joaquim comentou comigo, depois de uma reunião dominical, com aquele tom paternal que sempre usava. Rosa, sua mãe está fazendo um trabalho excelente no serviço de campo. As horas dela estão sempre em dia. Ela é uma pioneira exemplar. Mas noto que ela está mais reservada nas reuniões, menos participativa. Talvez você possa conversar delicadamente com ela, ver se está enfrentando algum desafio pessoal ou se precisa de alguma orientação específica dos anciãos. Na época, interpretei isso como preocupação pastoral genuína. Hoje eu sei que era puro teatro, pura manipulação psicológica de um predador tentando controlar sua vítima através da família. Como filha que amava profundamente sua mãe, eu sentia com uma intuição quase maternal que algo estava profundamente errado, mas não conseguia identificar exatamente o que. Era como se ela estivesse carregando um peso invisível, mas imenso, lutando contra algo que eu não conseguia ver, não conseguia tocar, não conseguia entender ou ajudar. Várias vezes a encontrei chorando silenciosamente na cozinha quando ela pensava que ninguém estava olhando. Eram sempre lágrimas discretas, que ela enxugava rapidamente quando percebia minha presença. Por que está chorando, mãe? Não estou chorando, minha filha. É só uma emoção. Estava aqui lembrando do seu pai, pensando na ressurreição dele no paraíso. Às vezes fico tão emocionada com as promessas de Jeová que não consigo controlar. Ou então, estava pensando na bondade de Jeová, em como ele cuida da gente mesmo quando não merecemos. Às vezes, a gratidão é tanta que a gente chora de alegria. Mas eu conhecia perfeitamente todos os tipos de choro da minha mãe. O choro de saudade do meu pai, o choro de emoção espiritual, o choro de alegria pelas bênçãos de Jeová. Esse era completamente diferente. Era um choro de dor profunda, de sofrimento interno, de algo que estava destruindo ela por dentro pouco a pouco. Tentei de várias formas diferentes ajudar, sem ser invasiva demais. Aumentei significativamente a frequência das minhas visitas, passando lá quase todos os dias, em vez de 2 ou 3 vezes por semana. Levava os netos com mais frequência para distraí-la e alegrar o ambiente. Ela sempre adorou o Gabriel e a Sofia. Organizava almoços de família nos domingos, convidava meus irmãos que moravam na cidade. Mas nada parecia conseguir tirar aquela sombra persistente e crescente do olhar dela. Era como se ela estivesse vivendo em 2 mundos paralelos. Um público, onde ainda conseguia manter as aparências e cumprir suas obrigações religiosas, e outro privado, onde estava morrendo lentamente de alguma dor secreta. Sugeri cuidadosamente que ela procurasse os anciãos para orientação espiritual, como sempre fazíamos quando enfrentávamos qualquer tipo de dificuldade. Na organização das Testemunhas de Jeová, os anciãos são considerados pastores espirituais capacitados para ajudar com qualquer problema: matrimonial, familiar, financeiro, emocional, espiritual.
Mãe, talvez fosse bom a senhora conversar com o irmão Joaquim ou com o irmão Paulo sobre o que está sentindo. Eles têm experiência para orientar situações difíceis. Ela ficou visivelmente agitada com a sugestão, quase entrando em pânico. Não preciso, minha filha. Não preciso de orientação nenhuma. Minha relação com Jeová está ótima, perfeitamente bem. Às vezes a gente só precisa de um tempo para processar as bênçãos que recebemos, para crescer espiritualmente. Nem todo crescimento é fácil ou confortável. A reação foi tão desproporcional à sugestão que fiquei ainda mais preocupada. Por que uma sugestão de buscar ajuda espiritual, algo completamente normal e encorajado na organização, causava tanta ansiedade nela? O mais confuso e contraditório era que, apesar de toda essa mudança emocional visível e progressiva, minha mãe continuava sendo uma pioneira absolutamente exemplar em termos práticos e estatísticos. Suas horas mensais de serviço de campo não diminuíram nem um pouco, continuavam sempre acima de 90 horas. Ela continuava estudando regularmente a Bíblia com 3 interessados diferentes. Participava pontualmente de todas as reuniões obrigatórias, sem faltar uma sequer. Era como se ela estivesse vivendo uma vida dupla completamente esquizofrênica. Uma pública, perfeitamente adequada aos padrões rígidos da organização, e outra privada, cheia de dor silenciosa e inexplicável. Durante o serviço de campo, quando estávamos pregando de casa em casa, ela voltava a ser exatamente a pessoa que eu sempre conheci, animada, cheia de fé genuína e contagiante, com argumentos bíblicos convincentes na ponta da língua para qualquer objeção que os moradores pudessem fazer. Veja só este versículo em Apocalipse, ela dizia para uma dona de casa interessada. Jeová promete que vai eliminar toda dor, toda lágrima, toda morte. A senhora consegue imaginar um mundo assim? É isso que Deus está preparando para as pessoas que o amam. E os olhos dela brilhavam de novo com aquela fé que eu conhecia desde criança. Por alguns momentos, ela voltava a ser a minha mãe de sempre. Mas no instante em que voltávamos para casa, no momento em que a atividade pública terminava, a sombra voltava para o olhar dela como uma nuvem escura cobrindo o sol. Nos momentos privados, principalmente quando alguma conversa tocava no assunto da organização local ou de autoridades religiosas específicas, ela se fechava como uma ostra ferida, erguendo barreiras impenetráveis. Meus queridos, que estão me acompanhando até aqui, vocês já percebem onde essa história vai chegar? Às vezes, os sinais estão todos lá, bem na nossa frente, como neon piscando, mas quando se trata de pessoas que amamos profundamente, principalmente nossas mães, a gente prefere não enxergar a verdade dolorosa que está se desenhando. É mais fácil e menos assustador acreditar que está tudo bem do que investigar o que realmente está acontecendo. Se esse vídeo está tocando o coração de vocês, deixem seu like para me incentivar a continuar compartilhando essas memórias tão difíceis. Me contem nos comentários. Vocês já perceberam mudanças assim em alguém que amam muito, mas não conseguiram identificar o motivo real? Deixem seu coração nos comentários se vocês estão se identificando com essa situação de pressentir que algo está terrivelmente errado, mas não saber exatamente o quê. Em 2002, nossa congregação passou por uma auditoria oficial detalhada da Organização Mundial. Anciãos experientes e respeitados de outras congregações da região vieram avaliar meticulosamente nossos procedimentos administrativos, nossa escrituração financeira, nossos registros de publicadores, nossa contabilidade das contribuições, nossa organização geral. Era um processo normal e necessário, que acontecia periodicamente em todas as congregações ao redor do mundo, para garantir que tudo estava funcionando de acordo com os padrões estabelecidos pelo corpo governante de Brooklyn. Geralmente, era algo que os publicadores nem percebiam muito. Os anciãos locais lidavam com toda a burocracia. Mas percebi que minha mãe ficou particularmente nervosa e ansiosa durante esse período específico, de uma forma que não fazia o menor sentido. Ela, que sempre foi meticulosa e perfeitamente organizada com todas suas anotações de serviço de campo,
de estudos bíblicos conduzidos, de horas gastas em atividades espirituais diversas, subitamente começou a questionar obsessivamente se tinha registrado tudo corretamente ao longo dos anos. Passou dias inteiros revisando anotações antigas em cadernos que guardava há anos, refazendo cálculos de horas que já tinham sido entregues e aceitos pelos anciãos, numa ansiedade que não fazia o menor sentido para alguém tão organizada e confiável quanto ela sempre foi. Mãe, por que está se preocupando tanto? A senhora sempre foi a pessoa mais organizada da congregação. Seus relatórios sempre foram perfeitos. É que a gente nunca sabe, né? Às vezes pode ter esquecido de anotar alguma coisa, pode ter calculado errado sem perceber. Quero ter certeza de que está tudo certinho para quando os irmãos perguntarem. Mas era mais que isso. Era como se ela estivesse com medo de que alguma investigação mais profunda pudesse revelar algo que não deveria ser revelado. Houve um momento específico em que achei que ela finalmente ia me contar o que estava acontecendo, que ia revelar o segredo que estava claramente carregando sozinha. Foi numa tarde de sábado de junho de 2002, depois do serviço de campo matinal. Estávamos sentadas na cozinha dela, tomando café preto quente com pão francês. As crianças tinham ido para casa almoçar com o pai. O clima estava pesado, carregado, como antes de uma tempestade. Ela mexia o café obsessivamente com a colherinha, olhando para a xícara como se ali estivessem escritas palavras que não conseguia pronunciar. Ela me olhou com aqueles olhos cansados e fundos, que pareciam ter envelhecido 10 anos em 2 anos, e disse com uma voz quase sussurrada, quase confessional: Minha filha querida, se um dia eu contar para você algo que pode mudar completamente e para sempre a forma como você vê certas pessoas que considera santas, você vai me acreditar? Mesmo que seja algo muito difícil de aceitar, muito chocante? Meu coração disparou imediatamente. Senti um frio na barriga, uma premonição ruim. Sabia que finalmente estava chegando o momento da verdade que eu tanto procurava e, ao mesmo tempo, temia. Claro que vou acreditar, mãe. A senhora é a pessoa em quem eu mais confio no mundo inteiro. Sempre me ensinou a falar a verdade, sempre foi honesta comigo. Por que pergunta isso? Ela ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno, olhando fixamente para a xícara de café como se ali estivesse a resposta para todos os problemas do universo. Podia ouvir o relógio da parede fazendo tic-tac, o barulho distante de carros passando na rua, meu próprio coração batendo acelerado. Então ela suspirou profundamente, como alguém que está carregando o peso do mundo nas costas, e disse com uma tristeza infinita: Às vezes é melhor guardar certas coisas para si mesma, minha filha. Às vezes proteger quem a gente ama significa carregar o peso sozinha, mesmo que esse peso esteja literalmente nos matando por dentro. Às vezes o amor verdadeiro de mãe significa sofrer sozinha para poupar os filhos. Mas mãe, que peso! Do que a senhora está falando? Me conta, por favor. Não aguento mais ver a senhora sofrendo assim. Do tipo de verdade que pode acabar com a sua fé, minha filha. Do tipo de verdade que pode destruir sua família, sua paz, sua esperança, tudo o que você construiu na vida. Do tipo de verdade que pode fazer você questionar tudo o que sempre considerou mais sagrado neste mundo. Do tipo de verdade que pode prejudicar seus filhos também. Insisti desesperadamente para que me contasse. Prometi que ia entender, que não ia julgar, que só queria ajudar a carregar o peso que ela estava carregando sozinha. Falei que não importava o que fosse, que enfrentaríamos juntas, que era isso que famílias faziam umas pelas outras. Mas ela balançou a cabeça tristemente e mudou de assunto abruptamente, perguntando sobre o trabalho do João, sobre as notas dos meninos na escola, sobre questões práticas e superficiais. Hoje eu sei que naquele momento ela quase revelou o segredo que a estava matando lentamente, palavra por palavra, dia após dia. Ela estava na beirada da confissão, desesperada para dividir o fardo, mas ao mesmo tempo aterrorizada com as consequências que isso poderia trazer para mim e para meus filhos. Com o passar dos meses seguintes, os sintomas físicos e emocionais ficaram impossíveis de ignorar, mesmo para quem quisesse fingir que tudo estava normal.
Minha mãe desenvolveu uma gastrite nervosa severa que a fazia vomitar quase todos os dias, especialmente depois das reuniões no Salão do Reino. Ela começou a ter dores de cabeça tão intensas e frequentes que a deixavam prostrada no escuro do quarto por horas, incapaz de suportar qualquer luz ou barulho. Suas mãos tremiam constantemente quando ela achava que ninguém estava observando. Mãe, vamos ao médico. Isso não é normal. É só estresse, minha filha. É só a idade chegando. Vai passar. Mas não passava. Piorava semana após semana. Ela também desenvolveu comportamentos paranoicos relacionados à segurança pessoal que nunca havia demonstrado antes. Passou a trancar a casa com 3 fechaduras diferentes: tranca da fechadura, corrente de segurança e ainda empurrava uma cadeira contra a porta. Verificava janelas e portas múltiplas vezes antes de dormir, como se estivesse esperando que alguém tentasse entrar. Por que toda essa preocupação com segurança, mãe? Presidente Prudente é uma cidade tranquila. Nossa rua é super segura. A gente nunca sabe, né? Tem que ser prudente como as serpentes e simples como as pombas, como Jesus ensinou. O mundo está ficando cada vez mais perigoso. Tem que se proteger. Mas eu sabia que não era paranoia generalizada sobre criminalidade urbana. Era algo mais específico, mais pessoal. Qualquer tentativa minha de aprofundar questões sobre seu estado emocional era recebida com reações cada vez mais defensivas e elaboradas. Ela, que sempre foi uma pessoa aberta, comunicativa, pronta para desabafar qualquer problema, começou a se fechar como uma fortaleza medieval. Usava argumentos bíblicos cada vez mais sofisticados para justificar seu silêncio, citava versículos sobre paciência em tribulações, sobre confiar em Jeová em momentos difíceis, sobre esperar no tempo de Deus para todas as coisas. Minha filha querida, ela dizia com uma convicção que soava forçada, Jeová conhece todas as situações que enfrentamos. Ele sabe exatamente quando é o momento certo para cada coisa ser revelada, para cada problema ser resolvido. Não cabe a nós mortais limitados forçar o tempo dele. Algumas coisas só ele pode resolver, só ele pode curar. Em 2003, a situação se tornou completamente insustentável e alarmante. Minha mãe, que sempre foi uma rocha emocional, uma mulher forte como o aço temperado, começou a definhar visivelmente diante dos meus olhos como uma vela que vai se consumindo lentamente. Ela perdeu mais de 15 quilos em poucos meses, estava sempre pálida como papel, olheiras fundas, e aqueles olhos que um dia brilharam com tanta fé e esperança genuínas, agora pareciam carregados de uma tristeza tão profunda que doía fisicamente olhar. Ela continuava cumprindo religiosamente todas suas obrigações espirituais. Ia às reuniões, fazia serviço de campo, mantinha suas horas mensais. Mas era como se fosse um robô programado executando comandos automáticos. Sentava-se no mesmo lugar de sempre, abria a Bíblia nas passagens certas, cantava os cânticos conhecidos de cor, mas não havia vida naqueles gestos. Era como se ela estivesse cumprindo uma obrigação pesada e dolorosa, não participando de algo que um dia lhe trouxe alegria genuína e propósito de vida. Meus filhos, que já eram adolescentes perceptivos, começaram a perceber que a vovó estava diferente de uma forma que os preocupava e entristecia profundamente. O Gabriel, sempre muito observador e maduro para a idade, me perguntou uma noite depois do jantar: Mãe, por que a vovó não fala mais sobre o paraíso como antes? Ela sempre contava com tanto entusiasmo como seria lindo viver para sempre na terra transformada, mas agora ela fica quieta. Parece que perdeu a alegria. A Sofia, mais direta e emocional, simplesmente disse: A vovó está muito triste, mãe. Por que ela não sorri mais como antes? Por que ela não conta mais histórias da Bíblia? Ela sempre foi tão animada. Ver meus filhos preocupados com a avó que adoravam me partia o coração. Eles tinham uma relação muito especial com ela, que sempre foi uma figura central e calorosa na vida deles.
Ver aquela mulher que sempre irradiou fé e alegria se transformando numa sombra de si mesma estava afetando toda a família. Meu marido João, que sempre respeitou profundamente minha mãe e a considerava uma segunda mãe, começou a questionar seriamente se ela não estava com algum problema grave de saúde física ou mental. Rosa, sua mãe precisa de um médico urgente. Ela não está bem. Isso não é normal, não é coisa da idade. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Ela está definhando na nossa frente e a gente não pode ficar só olhando. Mas quando eu sugeria isso para ela com todo cuidado, ela recusava categoricamente qualquer tipo de ajuda médica ou psicológica, dizendo que o problema não era físico, que médico nenhum poderia curar o que ela estava sentindo. Não é doença do corpo, minha filha. É uma provação do espírito. Só Jeová pode me ajudar com isso. Só o tempo pode curar certas feridas. Médico não vai adiantar nada. Conversei com minha irmã mais velha, a Márcia, que morava em São Paulo, capital, e não via nossa mãe há quase 6 meses. Expliquei toda a situação pelo telefone, e ela ficou tão preocupada que veio passar um final de semana prolongado conosco, especificamente para tentar descobrir o que estava acontecendo. Minha mãe se animou superficialmente com a presença da filha que via pouco, mas quando a Márcia tentou abordar o assunto diretamente, com sua personalidade mais assertiva e direta, obteve exatamente o mesmo silêncio pétreo que eu vinha enfrentando há 2 anos. Mãe, a Rosa me contou que a senhora anda meio tristinha. Quer conversar com a Márcia? Sempre fomos parceiras, sempre conversamos sobre tudo. Não é tristeza, minha filha, é só uma fase de reflexão espiritual. Às vezes, Jeová nos leva por caminhos mais difíceis para nos fortalecer. Vocês são novas ainda, não entendem essas coisas da maturidade cristã. A Márcia, frustrada, me disse na hora de ir embora: Mãe, sempre foi teimosa quando quer, Rosa. Quando ela decide que não vai falar sobre alguma coisa, não adianta nem Deus do céu mandar ela abrir a boca. Talvez seja só uma fase difícil mesmo. Mulher da idade dela, às vezes fica meio deprimida, né? Menopausa tardia, problemas hormonais, sei lá. Ou talvez seja a saudade excessiva do papai. Mas eu sabia que não era nada disso. Conhecia minha mãe bem demais para aceitar explicações simples. Foi numa quinta-feira gelada de julho de 2003 que presenciei o momento mais tenso, revelador e assustador até então. Estávamos estudando um artigo da Sentinela sobre manter a pureza da congregação e proteger o rebanho de influências corruptoras. O irmão Joaquim estava conduzindo o estudo com aquela autoridade solene e imponente de sempre. O artigo falava sobre a importância de confiar nos anciãos para identificar e lidar com pessoas que pudessem representar ameaças espirituais para a congregação. Falava sobre como devemos sempre acreditar na palavra dos pastores ungidos, mesmo quando não entendemos completamente suas decisões. Ele falava com convicção absoluta sobre a importância de confiar completamente nos pastores que Jeová colocou sobre nós. Sobre como questionar os anciãos é questionar o próprio Deus. Sobre como devemos obedecer mesmo quando não entendemos. Durante todo o discurso, que durou mais de 30 minutos, minha mãe ficou com o rosto progressivamente mais pálido, até ficar completamente branca como papel. Suas mãos tremiam visivelmente segurando a revista. Ela começou a respirar de forma irregular, como se estivesse tendo dificuldade para puxar o ar. Quando ele disse enfaticamente: devemos sempre acreditar na palavra dos anciãos, mesmo quando parecer impossível. Eles são escolhidos por Jeová e jamais nos levariam ao erro. Questionar eles é falta de fé. Minha mãe se levantou abruptamente, quase derrubando a cadeira, e saiu do salão praticamente correndo. O barulho chamou a atenção de várias pessoas. O irmão Joaquim parou o discurso por um momento, olhou na direção da saída e depois continuou como se nada tivesse acontecido. Corri atrás dela imediatamente, meu coração disparado de preocupação e susto. Encontrei-a no banheiro feminino, vomitando violentamente. Estava tremendo dos pés à cabeça como se tivesse febre altíssima, o rosto completamente branco, suor frio escorrendo pela testa.
Mãe, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Vou chamar uma ambulância. Ela me olhou com um desespero que nunca vou esquecer até o dia da minha morte. Um olhar de animal ferido, de alguém que está se afogando e não consegue pedir socorro. Não posso mais, minha filha querida. Ela disse com a voz completamente quebrada. Não posso mais fingir que está tudo bem. Não posso mais sentar naquele salão e fingir que respeito certas pessoas. Meu coração parou. Finalmente ela estava falando. Fingir o quê, mãe? Do que a senhora está falando? Mas mesmo nesse momento de fragilidade total, mesmo chorando e vomitando, ela conseguiu se controlar e não revelou o segredo. Estou passando pelo maior teste de fé da minha vida, minha filha. Às vezes, Jeová permite que coisas terríveis aconteçam para testar nossa lealdade. Só Ele pode me ajudar a superar isso. Só Ele sabe o que estou passando. Que coisas terríveis, mãe? Me conta. Não posso. Ainda não posso. Talvez nunca possa. Algumas verdades são pesadas demais para serem compartilhadas. Pediu para ir para casa, disse que estava passando muito mal e não conseguia voltar para a reunião. Levei ela para casa, fiquei com ela até tarde da noite, mas ela não disse mais nada sobre o que havia acontecido. Depois desse episódio traumático, minha mãe começou a se afastar ainda mais drasticamente da vida social da congregação. Ela continuava indo às reuniões obrigatórias porque faltar seria motivo de questionamentos dos anciãos, mas chegava exatamente na hora marcada e saía imediatamente após o amém final, evitando qualquer tipo de conversa ou confraternização. Quando tinha reuniões especiais com os anciãos, reuniões que ela sempre havia considerado privilégios espirituais especiais e oportunidades preciosas de receber orientação direta, ela inventava desculpas cada vez mais elaboradas e desesperadas para faltar. Estou com uma crise de pressão alta, ela dizia. O médico mandou evitar emoções fortes. Ou, a Dona Maria está internada e a família pediu para eu ficar com ela no hospital. A mudança era tão drástica e óbvia que outras pessoas da congregação começaram a comentar abertamente sobre o comportamento estranho dela. Sussurros, olhares preocupados, perguntas discretas. A irmã Marta, esposa do irmão Joaquim, chegou a me abordar depois de uma reunião dominical com uma expressão de falsa preocupação que hoje eu interpreto como pura teatralidade. Rosa, sua mãe está enfrentando algum problema espiritual sério? Ela parece tão diferente. Às vezes, Satanás ataca justamente os servos mais fiéis para tentar derrubá-los da verdade. Talvez ela precise de ajuda espiritual especial dos anciãos. Isso me deixou profundamente furiosa por dentro, embora eu tenha mantido a compostura cristã. Minha mãe sempre foi um exemplo brilhante de fé para toda a congregação durante mais de 3 décadas. Ela havia dedicado a vida inteira ao serviço de Jeová. Havia criado 5 filhos sozinha, mantendo a família unida na religião. E agora estavam insinuando que ela estava sendo influenciada por Satanás? Minha mãe está passando por uma fase difícil, mas a fé dela em Jeová continua inabalável, respondi com firmeza. Às vezes as pessoas mais espirituais passam por provações mais intensas. O irmão Joaquim marcou uma reunião particular comigo, dizendo que queria conversar pastoralmente sobre a situação da minha mãe. Fomos para a salinha dos fundos do Salão do Reino, aquela salinha pequena onde aconteciam as reuniões administrativas e os comitês judiciários. Ele sentou atrás da mesa como um juiz. Eu sentei na cadeira de frente para ele como uma ré. A atmosfera era formal, intimidante. Rosa, ele disse com aquela voz grave que sempre me impressionou. Estou profundamente preocupado com sua mãe. Como ancião responsável pelo rebanho, preciso saber se ela está enfrentando algum problema que possa afetar sua espiritualidade. Disse que, como filha, eu tinha a responsabilidade cristã de ajudá-la a superar qualquer fraqueza espiritual que pudesse estar enfrentando. Falou sobre a importância da família em identificar e corrigir problemas antes que se tornassem mais sérios. Sua mãe sempre foi uma pioneira absolutamente exemplar, ele continuou com autoridade paternal.
Seria uma tragédia terrível se ela perdesse suas bênçãos espirituais por causa de alguma atitude incorreta ou pensamento duvidoso. Às vezes, as pessoas mais velhas ficam amargas, começam a questionar coisas que não deveriam questionar, desenvolvem pensamentos críticos contra a organização. Na época, interpretei isso como preocupação pastoral genuína de um líder espiritual dedicado. Hoje eu sei que era puro teatro, pura manipulação psicológica de um predador tentando controlar e monitorar sua vítima através da família dela. Preciso que você observe atentamente o comportamento dela e me relate qualquer coisa em comum, ele disse. Qualquer comentário negativo sobre a organização, qualquer questionamento sobre os anciãos, qualquer sinal de apostasia. É nossa responsabilidade proteger o rebanho de influências corruptoras. Saí daquela reunião me sentindo como uma espiã da própria mãe, mas achando que era meu dever cristão. Eu estava completamente dividida entre duas lealdades que pareciam cada vez mais incompatíveis. De um lado, minha mãe, que estava visivelmente sofrendo como nunca havia visto na vida, mas se recusava terminantemente a explicar o motivo. De outro lado, a organização e seus representantes, que eu havia sido educada desde o berço a respeitar e obedecer incondicionalmente como porta-vozes diretos de Deus na Terra. Comecei a questionar internamente, pela primeira vez na vida, se minha mãe não estava realmente passando por algum problema espiritual grave. Talvez ela estivesse sendo tentada por pensamentos duvidosos sobre a organização. Talvez fosse realmente uma crise de fé que precisava ser identificada e corrigida através da orientação dos anciãos. Será que o Satanás está realmente atacando minha mãe? Eu pensava. Será que ela está desenvolvendo apostasia? Será que preciso mesmo relatá-la para os anciãos para o bem espiritual dela? A saúde física da minha mãe começou a se deteriorar de forma verdadeiramente alarmante. Ela desenvolveu uma úlcera péptica que sangrava ocasionalmente, deixando-a ainda mais fraca e anêmica. Suas enxaquecas se tornaram completamente debilitantes, durando dias inteiros em que ela não conseguia sair da cama. Ela começou a ter ataques de ansiedade que a deixavam literalmente sem conseguir respirar, com o coração disparado, achando que ia morrer. Eram crises de pânico intensas que duravam horas. Quando finalmente consegui convencê-la a ir ao médico, depois de muito insistir e quase implorar, o doutor Antônio Cardoso, que conhecia nossa família há mais de 15 anos, ficou visivelmente preocupado com o estado geral dela. Dona Conceição está com sinais claros de estresse severo crônico e depressão profunda. Ele me explicou em particular. A pressão arterial está alterada. O sistema digestivo está comprometido. Ela perdeu peso demais. Mas o que mais me preocupa é o estado psicológico. Ela parece ter desistido de lutar pela vida. Isso não é normal, nem mesmo para alguém da idade dela. Ele receitou medicamentos para ansiedade e depressão, vitaminas para anemia, remédios para gastrite. Mas ela se recusou categoricamente a tomar qualquer droga mundana, dizendo que Jeová era o único médico de que ela precisava e que não queria substâncias químicas no corpo que Deus lhe deu. A cura que eu preciso não vem de farmácia, minha filha, ela disse com convicção forçada. Vem da oração, da leitura da Bíblia, da confiança em Jeová. Ele sabe o que é melhor para mim. Minha mãe começou a mentir para mim sistematicamente, pela primeira vez na vida inteira. Durante toda a minha infância e juventude, ela sempre foi rigorosamente honesta. Me ensinou que mentir era pecado grave contra Jeová, que a verdade era sagrada. Mas agora ela mentia sobre coisas simples do dia a dia. Dizia que estava indo ao serviço de campo nos horários habituais, mas vizinhas me contaram discretamente que a viam apenas caminhando sozinha pela cidade, às vezes conversando sozinha em voz baixa, às vezes parando em praças para chorar. A dona Francisca, que morava na esquina, me disse: Rosa, sua mãe anda meio esquisita. Outro dia eu vi ela parada na frente da igreja católica, só olhando, chorando. Quando eu chamei, ela saiu correndo. Será que está tudo bem?
Ela dizia que estava estudando a Bíblia regularmente com 3 interessados, mantendo seus estudos semanais como sempre fez. Mas quando eu perguntava detalhes específicos sobre as pessoas ou o progresso dos estudos, as histórias não batiam. Tinham contradições óbvias. Como foi o estudo com a Dona Maria esta semana, mãe? Ah, foi muito bom. Estudamos sobre a ressurreição. Mas semana passada a senhora disse que ia estudar sobre o reino de Deus com ela. É que mudamos o assunto. Ela fez uma pergunta sobre ressurreição e acabamos falando disso. Ela, que sempre foi meticulosamente organizada, com suas anotações de serviço, com relatórios mensais impecáveis, começou a apresentar papelada confusa, com informações conflitantes sobre horas gastas e atividades realizadas. Num domingo após a reunião da manhã, decidi confrontá-la diretamente. Não aguentava mais vê-la definhando na minha frente sem poder ajudar. Fomos para a casa dela, mandei o Gabriel levar a Sofia para casa para almoçar com o pai e disse com toda firmeza e determinação que consegui reunir. Mãe, eu não vou sair daqui hoje até a senhora me contar exatamente o que está acontecendo. Não aguento mais ver a senhora sofrendo assim, se destruindo na minha frente, definhando como uma planta sem água. Me conte o que está matando a senhora por dentro. Sentamos na sala, ela no sofá florido que tinha há anos, eu na poltrona de frente para ela. O silêncio era pesado, carregado de anos de segredos não ditos. Ela me olhou com aqueles olhos fundos, cansados, envelhecidos, cheios de uma dor que eu não conseguia compreender, e disse com a voz trêmula de quem carregou um peso insuportável por tempo demais: Minha filha querida, você não entende a gravidade do que está pedindo. Há coisas que é melhor não saber, verdades que podem destruir completamente tudo em que você acredita, tudo o que você construiu na vida, toda a sua paz, toda a sua fé. Que verdades, mãe? Do que exatamente a senhora está falando? Me conte, pelo amor de Deus. Do tipo de verdade que pode acabar com a sua fé em Jeová, com a sua família, com a sua esperança no futuro. Do tipo de verdade que pode fazer você questionar absolutamente tudo o que sempre considerou mais sagrado neste mundo. Do tipo de verdade que pode destruir não só você, mas seus filhos também, toda a nossa família. Não importa, mãe, seja o que for, vamos enfrentar juntas. É isso que famílias fazem umas pelas outras. A senhora me ensinou isso. Mas mesmo assim, mesmo com toda a minha insistência desesperada e súplicas emocionais, ela não conseguiu contar. Disse que estava protegendo a mim e aos meus filhos de algo terrível que havia acontecido. Que às vezes o amor verdadeiro de mãe significa carregar o fardo sozinha, mesmo que esse fardo esteja literalmente matando a pessoa por dentro, palavra por palavra, dia após dia. Minha filha querida, ela disse segurando minhas mãos com força, com aquelas mãos que sempre me acalentaram. Se você soubesse o que eu sei, nunca mais conseguiria sentar naquele salão com a mesma paz de espírito. Nunca mais conseguiria olhar para certas pessoas com o mesmo respeito. Nunca mais conseguiria ter a mesma fé simples e pura. É melhor assim. Acredite em mim. É melhor que você continue acreditando. Acreditando em quê, mãe? Em quem? Em tudo o que sempre acreditou. Na bondade das pessoas, na santidade dos que dizem representar Deus, na pureza da organização. É melhor manter a inocência do que conhecer certas verdades. Depois dessa conversa angustiante e frustrante, minha mãe se fechou ainda mais completamente, como uma ostra ferida que se fecha ao menor toque. Parou completamente de falar sobre qualquer coisa relacionada à congregação, aos anciãos ou mesmo à organização mundial. Quando eu tentava abordar qualquer assunto religioso, mesmo coisas básicas como estudos bíblicos ou assembleias futuras, ela simplesmente não respondia ou mudava de assunto tão bruscamente que chegava a ser grosseira, coisa que nunca havia sido comigo. Ela começou a evitar até mesmo as visitas normais e espontâneas da família. Quando chegávamos sem avisar, algo que sempre foi natural e bem-vindo,
Ela recebia a gente com educação forçada, mas era visível que estava ansiosa para que fôssemos embora logo. A casa, que sempre foi um ponto de encontro caloroso e acolhedor da família, onde todos se reuniam nos domingos, onde as crianças brincavam livremente, se tornou um lugar pesado, triste, carregado de segredos não ditos e dores não compartilhadas. Era como se uma sombra permanente tivesse se instalado naquela casa que um dia foi tão cheia de luz e alegria. É difícil até hoje, mais de 20 anos depois, reviver esses momentos dolorosos através da memória. Às vezes me pergunto como consegui suportar tanto tempo vendo minha mãe se destruindo lentamente e não conseguir ajudar de forma alguma. Como consegui continuar vivendo normalmente, sabendo que algo terrível estava acontecendo bem na minha frente. Vocês que estão me acompanhando até aqui com tanta paciência e carinho, o que acham que eu deveria ter feito diferente? Como vocês lidariam com uma situação assim? Me contem lá nos comentários se vocês já viveram algo parecido na família de vocês. A situação chegou ao limite absoluto no final de 2003. Minha mãe estava pesando menos de 50 quilos, havia desenvolvido uma tosse seca persistente que não melhorava com remédio algum, e seu estado emocional era claramente de alguém que estava literalmente morrendo de tristeza, definhando de dor interna. Ela ainda ia religiosamente às reuniões, porque faltar seria motivo de investigação dos anciãos, mas era como um fantasma caminhando entre os vivos. Sentava, levantava, cantava, orava, mas sem nenhuma participação real, nenhuma vida interior. Foi numa noite gelada de dezembro, véspera daquele Natal que não comemorávamos como testemunhas de Jeová, que recebemos a ligação telefônica que mudaria o rumo de tudo. Era por volta das 22h30. Eu estava arrumando a cozinha depois do jantar quando o telefone tocou. Era a dona Francisca, vizinha da minha mãe, com a voz alterada de susto. Rosa, sua mãe desmaiou aqui na rua. A ambulância já está vindo, mas você precisa vir urgente. Chegamos no hospital municipal encontrando minha mãe inconsciente na maca de emergência. O médico plantonista, Dr. Ricardo Mendes, nos explicou que ela estava com sinais de desnutrição severa, desidratação, e que o coração estava fraco demais para uma pessoa da idade dela. Dona Conceição está internada em estado grave, ele disse com seriedade profissional. Ela parece ter perdido completamente a vontade de viver. Isso não é apenas doença física, é como se ela tivesse desistido de lutar pela vida. Tem alguma coisa específica acontecendo na vida dela que possa explicar essa depressão tão profunda? Ficamos todos sem resposta. O que podíamos dizer? Que sabíamos que algo estava destruindo ela por dentro, mas ela se recusava a nos contar o quê? Era janeiro de 2004, quando recebemos o diagnóstico que nenhuma filha quer ouvir na vida. Após uma bateria de exames detalhados, descobrimos que minha mãe estava com câncer no pâncreas, já em estado avançado, com metástases no fígado. O oncologista, Dr. Carlos Ferreira, foi direto e honesto conosco. Considerando o estágio da doença e o estado geral de debilidade da paciente, ela tem no máximo 6 meses de vida, talvez menos. Podemos tentar alguns tratamentos paliativos para diminuir a dor, mas a cura não é mais possível. O que mais me chama a atenção neste caso, continuou o médico, é que ela parece ter desistido completamente de lutar. Mesmo pacientes com câncer avançado costumam ter alguma vontade de viver, alguma esperança. Mas ela age como se estivesse esperando a morte chegar. Isso não é normal, nem mesmo para alguém em estado terminal. Minha mãe recebeu a notícia do câncer com uma tranquilidade assustadora que deixou toda a família perplexa. Não chorou, não se desesperou, não perguntou por quê, não questionou a justiça divina. Apenas disse com uma serenidade estranha: talvez Jeová esteja me chamando para descansar. Talvez seja a hora de encontrar a paz que não consegui encontrar nesta vida. Talvez seja melhor assim. Isso me deixou ainda mais desesperada, porque minha mãe sempre lutou por absolutamente tudo na vida. Quando meu pai morreu, ela não se entregou, lutou para criar 5 filhos sozinha. Quando passamos dificuldades financeiras, ela não desistiu.
Trabalhou dia e noite costurando para sustentar a família. Quando teve problemas de saúde antes, ela sempre se cuidou e se recuperou. Mas agora, diante da maior luta da vida dela, ela simplesmente havia desistido antes mesmo de começar. Durante os meses seguintes, enquanto ela definhava no hospital e depois em casa sob cuidados paliativos que o plano de saúde básico proporcionava, eu implorava diariamente, desesperadamente, para que me contasse o que estava carregando sozinha há tanto tempo. Mãe, a senhora vai morrer sem me contar? Vai levar esse segredo para o túmulo? Não posso aceitar isso. Não posso viver o resto da vida sem saber o que destruiu a mulher mais forte que conheci. Ela sempre respondia a mesma coisa, como um mantra desesperado. É melhor assim, minha filha querida. Algumas verdades são pesadas demais para serem compartilhadas. Algumas coisas devem morrer com a gente. É melhor que você continue vivendo em paz. Que paz, mãe? Não tenho paz nenhuma vendo a senhora assim. A paz de não saber certas coisas horríveis sobre pessoas que você respeita. A paz de não ter que escolher entre a verdade e a fé. A paz de não ter que destruir a vida dos seus filhos por causa dos pecados de outros. Foi numa manhã ensolarada de junho de 2004, quando ela já estava muito fraca, respirando com dificuldade crescente, praticamente em estado terminal, que finalmente aconteceu o momento que mudou minha vida para sempre e destruiu tudo em que eu acreditava. Eu estava sozinha com ela no quarto. O Gabriel estava na escola terminando o ensino médio, a Sofia havia ido à farmácia comprar os remédios para a dor, o João estava trabalhando. Era uma manhã de terça-feira, por volta das 10h, com o sol entrando pela janela do quarto, onde ela passava a maior parte do tempo. Era uma manhã aparentemente normal, mas eu sentia no ar aquela tensão de quem sabe que algo importante está para acontecer. Ela estava deitada na cama, muito magra, muito pálida, mas com os olhos ainda lúcidos e conscientes. Me chamou com um gesto fraco da mão, becou os lábios como se quisesse água. Dei água para ela, ajeitei os travesseiros e quando me sentei na cadeira ao lado da cama, ela segurou minha mão com uma força que não imaginava que ainda tivesse. Rosa, ela disse com uma voz que mal saía, rouca de tanto medicamento. Eu preciso contar antes de morrer. Não posso levar isso comigo. Não posso deixar você continuar frequentando aquele lugar, respeitando aquela pessoa, sem saber a verdade. Meu coração disparou imediatamente. Depois de mais de 3 anos de angústia, de perguntas sem resposta, de ver minha mãe se destruindo sem entender o motivo, finalmente ela ia revelar o segredo que estava literalmente matando ela por dentro. Me conta, mãe. Me conta tudo. Estou preparada para qualquer coisa. Ela respirou fundo, com muito esforço, como se estivesse reunindo coragem para as palavras mais difíceis da vida dela. Fechou os olhos por um momento, apertou minha mão e então disse as palavras que estilhaçaram meu mundo em milhões de pedaços. Minha filha querida, o irmão Joaquim, ele me estuprou. O mundo parou. Literalmente parou. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés, como se o universo inteiro tivesse desabado na minha cabeça, como se toda a realidade que eu conhecia tivesse sido revelada como uma mentira terrível. Não consegui respirar. Não consegui pensar. Não consegui processar aquelas palavras. Há 30 anos, ela continuou, chorando agora pela primeira vez em anos, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Eu tinha 47 anos, você estava grávida da Sofia. Foi numa tarde que ele veio aqui em casa, disse que precisava conversar comigo sobre um assunto da congregação. Minha mente estava completamente em branco. Era muita informação, muito choque, muito horror para processar de uma vez. Ele disse que se eu contasse para alguém, ia dizer que eu estava mentindo, que eu estava tentando destruir um servo de Jeová. Disse que ninguém ia acreditar numa viúva carente contra a palavra de um ancião respeitado. As lágrimas também começaram a escorrer pelo meu rosto. Lágrimas de choque, de horror, de raiva, de dor pela minha mãe. Ele disse que Jeová ia me castigar eternamente se eu caluniasse um ungido escolhido por ele. Disse que eu seria desassociada e perderia toda a minha família, todos meus filhos,
toda a minha esperança de vida eterna. Disse que era melhor eu esquecer o que tinha acontecido e continuar servindo Jeová em silêncio. Eu não conseguia falar. Estava em estado de choque total. E eu acreditei nele, minha filha. Eu tinha tanto medo de perder vocês, tanto medo de ser rejeitada pela organização, tanto medo de perder minha esperança no paraíso, que engoli aquela dor e fingi que nada tinha acontecido. Por que agora, mãe? Por que só agora está me contando? Porque não posso morrer sabendo que você e meus netos ainda estão sendo pastoreados por aquele monstro. Porque descobri ao longo desses anos que ele fez a mesma coisa com outras irmãs da congregação. A irmã Lúcia, que se mudou para Bauru repentinamente em 1995. A irmã Fernanda, que saiu da religião sem explicação em 1998. Várias outras. Todas com medo de falar. Todas protegendo os segredos dele em troca de não serem destruídas pela organização. Todas carregando essa dor sozinhas, como eu carreguei por 30 anos. Nesse momento, tudo fez sentido. Todo o comportamento estranho dela nos últimos anos, toda a angústia, todo o sofrimento silencioso. Ela estava sendo torturada não apenas pela lembrança do estupro, mas pela hipocrisia de ter que fingir respeitar o homem que a violentou, de ter que ouvi-lo dar discursos sobre pureza e moral cristã, de ter que ver toda a congregação o venerando como um santo. Eu queria contar há anos, ela sussurrou, com a voz cada vez mais fraca. Mas tinha medo que você perdesse a fé, que seus filhos crescessem sem Jeová, que nossa família se despedaçasse. Agora eu entendo que a verdadeira fé não pode ser construída sobre mentiras e crimes escondidos. Mãe, por que não me contou quando aconteceu? Eu teria acreditado na senhora. Você tinha 19 anos, minha filha, estava grávida, seu marido estava desempregado. Como eu ia destruir sua vida contando uma coisa dessa? Como ia tirar sua esperança no paraíso? Como ia fazer você questionar tudo em que acreditava? Fiquei completamente destruída. Não consegui chorar, não consegui gritar, não consegui ter nenhuma reação normal. Era simplesmente grande demais, pesado demais, devastador demais para processar. Ele me ameaçou várias vezes ao longo dos anos. Ela continuou lutando para falar. Sempre que eu parecia estar ficando mais próxima de contar para alguém, ele arrumava um jeito de me lembrar das consequências. Uma palavra aqui, um olhar ali, um comentário sobre irmãs que inventam histórias para destruir servos fiéis. Por isso a senhora ficava tão nervosa quando ele se aproximava? Por isso eu não conseguia mais estar na mesma sala que ele, sem sentir nojo, sem lembrar do que ele fez comigo. Por isso eu não conseguia mais ouvir os discursos dele sobre pureza moral, sem vomitar. Por isso eu estava morrendo por dentro. Ela me contou detalhes que não vou repetir aqui, detalhes que uma filha nunca deveria ter que ouvir sobre sua mãe. Detalhes sobre como ele se aproveitou da autoridade religiosa para manipular e intimidar uma viúva vulnerável. Ele usou versículos bíblicos para me convencer que era culpa minha, ela disse chorando. Disse que eu tinha seduzido ele com minha forma de vestir, que Jeová estava me castigando por não ter sido uma viúva suficientemente modesta. Disse que eu deveria ser grata por ele não me denunciar para os outros anciãos. Cada palavra que ela falava era como uma punhalada no meu coração. Não apenas pela dor dela, mas pela minha própria dor de descobrir que durante 30 anos eu havia respeitado, admirado e defendido o homem que destruiu minha mãe. Vocês me levavam para ouvir os discursos dele, ela sussurrou. Vocês elogiavam a sabedoria dele na minha frente. Vocês falavam sobre como éramos abençoadas por ter um ancião tão dedicado, e eu tinha que sorrir e concordar, porque se eu mostrasse qualquer desconforto, poderia levantar suspeitas. Mãe, eu sinto tanto. Não é culpa sua, minha filha. É culpa minha por não ter tido coragem de proteger outras mulheres. É culpa de um sistema que protege predadores e silencia vítimas. É culpa de uma organização que se preocupa mais com sua reputação do que com a segurança das pessoas.
Minha mãe morreu 3 dias depois dessa revelação devastadora. 3 dias. Como se ela estivesse apenas esperando dividir esse fardo terrível comigo, para finalmente poder descansar em paz, para finalmente se libertar do peso que carregou sozinha por 3 décadas. Na manhã de 15 de junho de 2004, uma sexta-feira que nunca vou esquecer, ela simplesmente fechou os olhos e não acordou mais. Morreu dormindo, silenciosamente, como se finalmente tivesse encontrado a paz que procurou por tanto tempo. O funeral foi uma tortura indescritível. Foi realizado no Salão do Reino, seguindo o protocolo padrão das Testemunhas de Jeová. O irmão Joaquim, com a cara mais lavada do mundo, deu o discurso principal sobre a vida dela. Ele falou durante 20 minutos sobre a fé exemplar da minha mãe, sobre como ela foi uma serva fiel até o fim, sobre como ela nunca vacilou na verdade, mesmo diante das dificuldades. Citou versículos sobre ressurreição, sobre a esperança do paraíso, sobre como devemos imitar o exemplo dos fiéis. Eu estava sentada na primeira fileira, olhando para aquele homem que havia destruído completamente a vida da minha mãe, e ele nem piscava. Falava com autoridade e convicção sobre bondade, sobre pureza, sobre servir a Jeová com integridade. Falava sobre como minha mãe era um exemplo para todas as irmãs da congregação. Era uma obscenidade, era uma profanação. Era a coisa mais hipócrita e nojenta que eu já havia presenciado na vida. Durante todo o discurso, eu ficava pensando: este homem estuprou minha mãe há 30 anos e agora está falando sobre como ela era santa. Esta congregação inteira está chorando por uma mulher que eles deixaram morrer em silêncio. Esta organização está celebrando uma fé que eles mesmos destruíram. Após o funeral, várias pessoas vieram me cumprimentar e falar sobre como minha mãe havia sido uma mulher excepcional. A irmã Marta, esposa do irmão Joaquim, me abraçou e disse: "Sua mãe está no coração de Jeová agora. Ela foi uma serva tão fiel, tão dedicada. Que exemplo ela foi para todas nós." Eu queria gritar. Queria contar para todo mundo ali quem era o homem que eles veneravam. Queria expor a hipocrisia, a mentira, a podridão que se escondia atrás daquela fachada de santidade. Mas não consegui. Ainda estava em choque, ainda estava processando, ainda estava tentando entender como minha vida inteira havia sido construída sobre uma mentira. Foi nesse momento, parada no cemitério, vendo o caixão da minha mãe ser baixado na cova, que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Não podia mais fazer parte de uma organização que protege predadores e silencia vítimas. Não podia mais fingir respeitar pessoas que usam autoridade religiosa para cometer crimes horríveis e depois se escondem atrás de versículos bíblicos. Não podia mais ser cúmplice de um sistema que prefere manter as aparências a proteger os vulneráveis. Não podia mais viver uma mentira. 3 meses depois do funeral da minha mãe, eu e minha família saímos das Testemunhas de Jeová. Não foi fácil. Perdemos todos os nossos amigos de uma hora para outra. Muitos parentes nos rejeitaram completamente. Fomos oficialmente desassociados por apostasia e rebelião contra a organização teocrática. Meus filhos, que já eram jovens adultos, entenderam completamente quando contei a verdade toda para eles. O Gabriel disse: "Mãe, se essa é a verdade deles, então eu prefiro viver sem ela para sempre." A Sofia chorou muito, mas disse: "A vovó sofreu tanto por causa dessa mentira toda, nunca mais quero pisar naquele lugar." Meu marido João, que sempre foi um homem de poucas palavras, disse simplesmente: "Se sua mãe não teve justiça em vida, pelo menos vamos honrar a memória dela saindo desta farsa." Não foi fácil reconstruir nossa vida social, nossa identidade, nossa espiritualidade fora da organização. Fomos rejeitados por pessoas que conhecíamos há décadas, pessoas que considerávamos família. Fomos tratados como mortos pelos que ficaram. Mas pela primeira vez em anos, eu consegui respirar livre. Pela primeira vez desde a morte da minha mãe, eu consegui dormir em paz. Pela primeira vez na vida, eu não precisava fingir respeitar alguém que não merecia respeito.
Hoje, 20 anos depois, posso dizer que foi a melhor decisão que já tomei na vida. Descobri que é perfeitamente possível ter fé, ter espiritualidade, ter propósito e valores morais sem fazer parte de organizações que encobrem abusos e manipulam pessoas através do medo. Descobri que a verdadeira fé não precisa de hierarquias humanas que se colocam entre você e Deus. Descobri que a verdadeira espiritualidade não precisa de organizações que controlam cada aspecto da sua vida. Descobri que é possível ter uma relação pessoal com o divino sem intermediários corruptos. O irmão Joaquim continuou sendo respeitado na congregação até morrer de infarto em 2015, aos 87 anos. Nunca foi confrontado publicamente, nunca foi responsabilizado pelos crimes que cometeu. Nunca teve que responder pela dor que causou. Ele morreu ainda sendo considerado um servo fiel de Jeová, um exemplo para os jovens, um pilar da congregação. Seu funeral foi ainda maior que o da minha mãe, com anciãos de várias congregações prestando homenagens à sua vida exemplar. Mas eu sei a verdade. Minha família sabe a verdade. E agora vocês sabem também. 2 anos depois que saímos da organização, consegui localizar a irmã Lúcia, que havia se mudado para Bauru de forma repentina em 1995. Levei meses para encontrar o endereço dela, mais meses para reunir coragem de fazer contato. Quando finalmente consegui falar com ela por telefone e mencionei o nome do irmão Joaquim, houve um silêncio longo do outro lado da linha. Depois, ela começou a chorar. Você também? Ela perguntou. Minha mãe, respondi. Eu sabia que não era só comigo, ela disse. Sabia que um homem como aquele não para na primeira vez. Mas nunca tive coragem de investigar, nunca tive coragem de falar. Nos encontramos pessoalmente alguns meses depois. Ela me contou uma história muito similar à da minha mãe. O mesmo modus operandi, as mesmas ameaças, a mesma manipulação usando autoridade religiosa e versículos bíblicos. Ele me disse que se eu contasse para alguém, ia dizer que eu estava mentindo para me vingar por ter sido repreendida por ele. Ela me contou. Disse que ninguém ia acreditar numa irmã problemática contra a palavra de um ancião respeitado. Ele disse que Jeová ia me castigar por caluniar um ungido, que eu perderia minha salvação eterna se espalhasse mentiras sobre ele. Disse que seria melhor eu mudar de cidade e recomeçar em outro lugar. E foi exatamente isso que ela fez. Abandonou toda a sua vida em Presidente Prudente, mudou para Bauru, nunca mais voltou à cidade, nunca mais teve contato com a congregação. Carreguei essa dor sozinha por 25 anos, ela disse chorando. Pensei que era a única, pensei que era culpa minha de alguma forma. Juntas, conseguimos localizar outras 2 mulheres que haviam sofrido abusos similares do irmão Joaquim ao longo dos anos. Uma havia se mudado para o Paraná, outra havia simplesmente saído da religião sem dar explicações para ninguém. Todas tinham histórias parecidas. Todas foram silenciadas através do medo, da vergonha, da ameaça de perder família e comunidade. Todas carregaram essa dor sozinhas durante décadas. Todas foram revitimizadas por um sistema que prefere proteger a reputação dos líderes do que a segurança dos membros. Tentamos, em 2010, fazer uma denúncia formal às autoridades da Organização Mundial. Escrevemos cartas detalhadas para o escritório central em São Paulo, explicando tudo o que havia acontecido, fornecendo nomes, datas, testemunhas. A resposta foi padrão. Não podemos tomar providências contra um irmão que já morreu. Sugerimos que vocês busquem cura espiritual através da oração e do perdão cristão. Ou seja, mesmo depois de morto, o irmão Joaquim continuou sendo protegido pela organização. Isso me fez entender que o problema não era apenas um ancião corrupto, mas um sistema inteiro que permite e encobre esse tipo de crime. Um sistema que prioriza a imagem institucional sobre a justiça para as vítimas. Se vocês que estão assistindo fazem parte de qualquer organização religiosa, por favor, questionem tudo. Não aceitem a autoridade cega de ninguém. Não tenham medo de investigar quando algo não parece certo. Não silenciem vítimas em nome da unidade ou da reputação institucional. Lembrem-se,
Nenhuma organização humana é mais importante que a dignidade e segurança das pessoas. Nenhuma doutrina religiosa justifica encobrir crimes. Nenhuma hierarquia espiritual deveria estar acima da lei e da moral básica. Minha mãe passou os últimos anos da vida carregando um segredo que literalmente a matou por dentro. Ela não teve coragem de falar porque tinha medo das consequências, medo de perder tudo o que considerava importante. Mas eu estou falando por ela agora. Estou contando a história dela para que talvez outras pessoas encontrem coragem para falar suas próprias verdades, para quebrar o silêncio que protege predadores e prejudica vítimas. Estou contando para que vocês entendam que por trás de fachadas de santidade podem se esconder os piores tipos de criminosos. Que pessoas que falam em nome de Deus nem sempre são dignas dessa responsabilidade. Estou contando para honrar a memória de uma mulher que foi boa demais para este mundo, que foi destruída por alguém que deveria protegê-la, que morreu sem ter a justiça que merecia. Hoje, aos 68 anos, posso dizer que encontrei uma paz que nunca tive quando fazia parte daquela organização. Uma paz que vem de viver na verdade, não na mentira. Uma paz que vem de ter integridade, não de fingir que tudo está bem quando não está. Meus filhos cresceram e se tornaram adultos íntegros e felizes, mesmo sem a proteção da organização. Meu Gabriel é engenheiro, casado, pai de 2 filhos lindos. Minha Sofia é professora, também casada, com uma filha que é a alegria da minha vida. Eles não perderam a fé em Deus por terem saído da organização. Pelo contrário, desenvolveram uma espiritualidade mais madura, mais pessoal, mais autêntica. Não precisam de intermediários humanos para se relacionar com o divino. Não precisam de organizações controladoras para ter valores morais. Não precisam de hierarquias religiosas para encontrar propósito na vida. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá, mandamos todos os dias histórias de outras pessoas que, como eu, descobriram que às vezes é preciso perder tudo o que você pensava que era importante para encontrar o que realmente importa na vida. Lá, vocês vão encontrar uma comunidade de pessoas que entende o que significa questionar tudo, reconstruir a vida, encontrar força para seguir em frente depois de descobrir verdades difíceis. Se gostaram da minha história, se ela tocou o coração de vocês de alguma forma, por favor, deixem seu like e se inscrevam no canal. Mostrem que a história da minha mãe não foi contada em vão, que o sofrimento dela não foi completamente inútil. Me contem nos comentários. Vocês já tiveram que fazer escolhas difíceis entre lealdade cega e verdade? Já questionaram autoridades que pareciam inquestionáveis? Já descobriram que pessoas que admiravam não eram quem pareciam ser? Vocês que ainda fazem parte de organizações religiosas controladoras, tenham coragem de questionar. Não tenham medo de investigar. Não se deixem intimidar por ameaças de rejeição ou excomunhão. Lembrem-se, vocês são mais importantes que qualquer organização. Sua dignidade vale mais que qualquer doutrina. Sua segurança é mais sagrada que qualquer hierarquia religiosa. E para vocês que já sofreram algum tipo de abuso em contextos religiosos, não foi culpa de vocês. Vocês não estão sozinhos. Vocês merecem justiça, merecem cura, merecem paz. Não tenham medo de falar. Não tenham medo de quebrar o silêncio que protege predadores. Não tenham medo de confrontar sistemas que priorizam reputação sobre segurança. A verdade sempre prevalece no final. Pode demorar décadas, pode custar muito caro, pode ser dolorosa de contar, mas sempre prevalece. Obrigada por me ouvirem até o final desta história tão difícil de contar. Essa foi a história mais importante da minha vida. A história que explica quem eu sou hoje, por que tomei as decisões que tomei, por que escolhi a verdade mesmo quando ela era inconveniente. Era uma história que precisava ser contada. Por minha mãe, por todas as vítimas que ainda sofrem em silêncio, por todos os que ainda estão presos em sistemas que os manipulam através do medo. E principalmente por todos vocês, que merecem conhecer a verdade sobre como algumas organizações religiosas realmente funcionam por trás da fachada de santidade. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Que Deus,
o Deus verdadeiro, não o Deus das organizações humanas, abençoe a todos. Tchau, meus queridos.